Quem lembra disso aí? É na época da fita, né? Se falar para os jovens hoje, não sabe nem o que é rebobinar. Todo domingo eu tenho esse costume, né? De dar aquela voltada para a gente não esquecer. Quem já estava lembrar, quem não estava pegar o que nós temos falado aqui. Então, voltando aí desde a Santa Ceia, eu tinha explicado ali em Mateus capítulo 7 que o nosso Deus, ele se deixa chamar de Pai, ele gosta que o chamemos de Pai, porque esse é o perfil do nosso Deus. Nosso Deus, ele age como Pai. Só que para que a gente tenha Deus agindo como Pai, nós precisamos agir como filhos. E às vezes a gente não age como filho. Por quê? Olha o que Jesus explica ali, lembrando bem rapidinho. Ele fala assim, ó, e qual de vós, sendo maus, se o seu filho te pedir um pão, lhe dará o quê? Uma pedra. Qual sendo de vós, sendo maus, que o seu filho pedir um peixe, lhe dará o quê? Uma serpente. Eu estava explicando isso, que Jesus está falando ali de um filho muito dependente, tão inocente, que ele não sabe diferenciar entre um pão e uma pedra. E se você der para uma criancinha maior, ela não vai aceitar uma pedra, não vai colocar na boca. Se você pegar uma serpente, uma criancinha maior, ela não vai pegar. Mas dá para uma criança bem pequenininha, para você ver. Se você der um pão, ela vai levar a boca. Mas se você der uma pedra, o que ela vai fazer também? Ela vai levar do mesmo jeito. Tamanha inocência, dependência dela. Se você pega lá uma criança bem pequenininha, você vai dar um peixe, ele vai pegar. Se você também der uma serpente, ele também vai pegar. E uma criança com esse nível de dependência, ela não pode estar preocupada, irmão, com certas coisas. É isso que Jesus quis dizer. Eu dei vários exemplos aqui da minha própria vida, né? Como pai, eu falo da minha filha, mas quem é pai, mãe, aí sabe o que eu estou falando. Eu nunca vi uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, 1 aninho e pouco, preocupada, acordar de manhã, falar assim, pai, eu não dormi essa noite. Mas o que foi, filho? Estou preocupado com o dinheiro do aluguel que está faltando. Alguém já viu uma criancinha preocupada com isso? Se você visse, na verdade, isso que iria te preocupar. Uma criança pequenininha ficar preocupada sem dormir, sem comer, ou sem brincar, porque está preocupado com a conta que tem para pagar. Se o seu filho hoje, logo com 2, 3 aninhos, chegasse e falasse, pai, mãe, ai pai, estou preocupada porque não sei se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel. Com certeza você diria para ele, ô menino, ô menina, isso não é coisa para você o quê? Se preocupar, exatamente. E assim nós vamos trazer para o mundo espiritual. Assim Deus nos vê. Assim Deus também sabe que tem coisa que não é para nós o quê? Você acabou de falar, nos preocuparmos. Porque para com Deus nós somos filho ainda. E como filho tem coisas que não é para a gente se preocupar. Tanto é que ele diz em Mateus 7,7 o seguinte, pedi, e o que vai acontecer? E dar-se-vos-á, buscar e achareis, porque todo aquele que pede, o que acontece? Ele recebe. Põe para mim ali na tela, rapidinho, olha lá, já está lá, ó. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. 8, ele fala lá, ó, porque aquele que pede, irmão, será que Jesus brincou com a gente aqui? Jesus brincou com a nossa fé? Será que não é verdade? Quem pede não recebe, mas Jesus quis brincar com a gente? Negativo, meu irmão, Jesus está falando a verdade. Ele está falando verdade, o que ele está falando é verdadeiro. Quem pede, recebe. Mas talvez na sua vida hoje você diz, pastor, por que eu não estou recebendo então? Porque talvez a maneira que você está pedindo é errada, não é um pedir de filho. Porque isso aqui está falando a respeito do que Jesus continua dizendo lá, quem sendo mal dá para o seu filho, no lugar de um pão uma pedra. Ele está falando a respeito disso, da relação dele de pai com nós, como filho. Então ele está dizendo que como filho nós temos que pedir. E o filho ele não quer saber se o pai tem o dinheiro ou não tem o dinheiro. Ele pede. Uma criança pequena quando está com fome, o que ela faz? Ela pede, pai, eu estou com fome. E ela tem certeza de que vai vir o que ela precisa para comer. Até uma criança que não sabe falar, se ela está com fome ela chora, porque ela tem certeza que alguém vai dar de comer para ela. E você às vezes como filho não toma essa posição. Por quê, pastor? Às vezes a gente se torna tão grande, independente, que a gente esquece que a gente é filho, que tem coisa que não é para a gente se preocupar, que a gente tem que fazer o quê então? Fazer o quê? Fala para o irmão ao seu lado, pedir. Fala para ele, pede abençoado, que você vai receber. Mas pastor, o que eu mais faço é pedir, só que você pede assim, você pede agora, daqui 2 minutos você está assim, mas como é que Deus vai fazer? Mas de que jeito vai vir? Mas como que isso vai acontecer? Mas da onde vai vir? E quem disse que isso é coisa para você se preocupar? O filho não quer saber.
A minha filha deita lá e dorme, e isso eu acho tão bonito, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. E ela acorda no outro dia e fala, quero comer. Ela não ficou a noite preocupada. Ela só sabe que vai acordar e no outro dia cedo tem alguma coisa para comer. E quem é pai sabe o que eu estou falando. Você se vira, você vai onde tiver que ir, você faz o que tiver que fazer, mas no dia de manhã, quando seu filho acorda, você tem um prazer de colocar alguma coisa para ele comer. Diga glória a Deus. É ou não é? É, irmão. Imagina o nosso pai que está no céu. Então pede, olha para o pastor, está faltando a conta da energia. Eu falei aqui domingo passado, coloca aí, Deus, está faltando. Senhor, está aqui, tem energia para pagar e não tem o dinheiro, não tem o dinheiro do aluguel. Senhor, está faltando a paz, está faltando a alegria. Pede, irmão, mas pede com aquela certeza, sem ficar preocupado como é que vai vir, de onde vai vir, de que jeito vai vir. Pede e só confia que você vai ver Deus agir como pai, quando você começar a agir como filho. Diga glória a Deus. Filho pede, filho não fica preocupado, e nós precisamos voltar a entender isso, que tem coisa que não é para nós, é apresentar diante de Deus a necessidade e descansar nele, é fazer o que diz lá em Filipenses, se não me engano, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, necessidades, sejam todas levadas a Deus através da oração. É isso aqui, é colocar diante de Deus. E ele fala no versículo 8, se eu não me engano, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quer dizer, você pediu, pedi, e agora? Agora eu vou descansar, agora eu vou confiar, que se eu pedir eu vou receber, porque não mentiu, ele disse, quem pede, recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. O que é que está faltando para você? Qual é a necessidade hoje que você tem? Pede que ele vai te dar. Só que aí a gente veio falando a respeito disso, e no domingo passado, eu falei a respeito do filho pródigo, que a gente já conhece, muita gente ouviu a mensagem várias vezes do filho pródigo, mas talvez ainda não entendeu o que significa aquilo. Deus, meu irmão, não está em nada que é mais ou menos. Deus não está em nada que é nem lá, nem cá, nem frio, nem quente. Deus não está em nada que é dessa maneira. As coisas de Deus são muito precisas. As coisas de Deus é sim ou não. É ou não é, ou é frio ou é quente. Tudo que passa disso, a Bíblia diz que é do maligno, e é, porque o maligno prende muita gente desse jeito. Por que prende, pastor? Olha aqui para o pastor que eu vou te falar uma coisa que eu falei domingo à noite, domingo passado. Porque muita coisa para a sua vida só vai ser liberada, coisas que estão guardadas pelo Pai, quando tiver uma decisão. Eu vou repetir, tem coisa na sua vida que está esperando uma decisão sua, não é culpa de Deus. Tem coisa na sua vida que só vai acontecer quando tiver essa decisão. Tem coisa na sua vida que ainda não chegou, porque estão esperando uma decisão sua, para que o Pai possa liberar. E enquanto nós ficamos assim, lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai, olha para o pastor, você vai lembrar, que ele queria viver num lugar onde não precisava obedecer ao pai. Ele saiu da casa do pai porque ele queria viver num lugar onde não tinha a disciplina do pai, não precisava ter a obediência ao pai, mas ao mesmo tempo, lá onde ele estava, não tinha disciplina, não tinha obediência, mas ele queria comer do que ele trouxe da casa do pai. Então presta atenção, tem muita gente que ainda quer viver assim, quer viver onde não precisa obedecer, mas ainda quer continuar comendo, quer continuar vivendo do que trouxe da casa do pai. Só que vai acontecer na vida de todos nós, vai chegar um tempo em que Deus, não é que Deus manda, eu falo que Deus não tem doença para colocar em ninguém, Deus não tem enfermidade para pôr em ninguém, mas Ele permite. Por quê? Porque Ele é Pai. Eu expliquei para você que um dos atributos de ser pai é que Ele vai corrigir. Quem é pai corrige. Diga glória a Deus. Eu até falei aqui domingo passado, acho que foi no retrasado, falei, olha, ame a correção de Deus. Ame tanto a correção quanto você ama a bênção. Porque na verdade a correção é uma bênção. A correção de Deus significa que você ainda é filho para Ele. Porque o dia que Deus não corrige mais, você deixou de ser filho. E Deus vai corrigir. Porque se você é filho, Ele corrige. Eu corrijo minha filha, eu não corrijo a filha do vizinho, não. Mas a minha eu corrijo. É a mesma coisa, se você é filho de Deus, glória a Deus quando Ele te corrigir. Significa, sinta-se valorizado. E aí o que acontece? O pai permite e vem a fome. O pai permite a necessidade. Para quê? Para que aquele filho entenda a escolha que ele fez. É como se o pai estivesse dizendo o seguinte, eu falei domingo passado, olha,
você quer viver com os porcos? Você quer viver no chiqueiro? Tudo bem, só que você vai ter que comer o que se come aí. Você vai ter que viver da maneira que se vive aí. Porque até então, ele estava no chiqueiro, mas estava comendo o quê? Pão. E no chiqueiro se come o que mesmo? Lavagem. E tem muita gente que está enganada até hoje assim. Cuidado, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Quem saiu da casa do Pai e hoje está lá no mundo, vivendo no pecado, só tem uma explicação: ainda não está comendo o que se come lá. O diabo ainda está enganando. Talvez ainda levou alguma coisinha da casa do Pai e ainda está comendo do que trouxe da casa do Pai. Por quê? Lá no mundo não tem prosperidade. Quem está no mundo fala assim: está vendo? Estou aqui no mundo, estou prosperando. Está desfrutando ainda de alguma coisa que é da casa do Pai. Que prosperidade não tem no mundo. No mundo tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas prosperidade não. Prosperidade só tem na casa do Pai. Tem gente lá no mundo que está em paz e está falando: está vendo? Estou no mundo, estou aqui na sujeira do pecado, no chiqueiro do pecado, na lama do pecado, e eu estou em paz. Mentira, no mundo não tem paz. Jesus falou assim: ó, a minha paz te dou e não dou como o mundo dá. A paz do mundo não é igual. E aí a pessoa está lá, é porque ainda não veio a necessidade, é porque o Pai ainda não corrigiu. Que vai chegar uma hora que o Pai vai falar: agora chega. Qual é a sua decisão? Porque esse negócio de lá e cá não dá. Porque esse negócio de ficar na lama e querer comer pão não dá. Quem quer viver com os porcos tem que comer o quê? Lavagem. E isso é bom, irmão. Você sabe que muitas vezes é a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa. Por quê? Porque ela vai ver a consequência da escolha que está fazendo. É gostoso estar no pecado enquanto você não tem que colher da consequência dele. É gostoso estar com os porcos enquanto você não tem que comer lavagem. E quando chega essa hora, é bom. Por quê? Porque vai acontecer o que aconteceu com aquele filho. A Bíblia diz: e caindo em si. Tem muita gente que precisa cair em si. Precisa, meu irmão, tomar uma decisão e ver a escolha, a consequência das escolhas que está fazendo. Porque o pecado é gostoso, o chiqueiro é gostoso, porque você não precisa se lavar, não precisa andar limpo, você pode andar todo lameado, sujo, mas vai chegar o dia que você vai ter que comer o que se come lá. E nessa hora é onde muita gente cai em si. Por isso que Jesus disse que ele prefere o frio do que o morno. Por quê? Quando a pessoa diz: não, eu quero o pecado mesmo, eu quero o mundo mesmo, e a pessoa vai de cabeça, ela volta mais rápido. Porque quando ela decidir ficar no pecado, ela vai começar a comer lavagem, ela fala: não, não quero. O pior é aquela pessoa que não está nem lá nem cá, porque o diabo fica enganando ela. Ela está no pecado, mas ele está comendo pão. Então ela continua desse jeito. O dia que ele percebeu que tinha que comer lavagem, disse: não. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância do quê? De pão. Pão é o quê? Comida. Falou: não, vou voltar. O meu pai não precisa nem me receber como filho. Se ele me receber como um trabalhador, eu vou comer melhor do que eu estou comendo aqui. E ele chega para o pai e fala: pai, eu pequei. Olha, não precisa nem me receber como filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Porque ele sabia que até os trabalhadores do pai comiam melhor do que o que ele estava comendo. Por que eu vou viver aqui se até quem trabalha, nem é filho, só é trabalhador, come melhor do que eu? E ele volta. Só que não existe ex-filho. Diga glória a Deus. Não tem. Não tem ex-filho. O pai olha para ele e fala: não, eu não vou te receber como trabalhador. Você ainda continua sendo filho, só precisa de uma o quê? Fala comigo: decisão. É aqui que você quer ficar? É para valer? É de verdade? Você está decidindo? Tô, pai, estou voltando para a casa do pai. O pai fala assim: então agora libera para ele tudo que estava esperando uma decisão. Ele começa a vestir a melhor roupa, o que se veste na casa do pai, o que se calça na casa do pai. Ele vai comer agora o que se come na casa do pai. O pai fala assim: ó, mata uma bezerra cevada. Diga glória a Deus. E ele vai sentir o que se sente na casa do pai. E a Bíblia fala: comeram e alegraram-se. E eu falei domingo passado, Deus nos levou muito aqui à questão do perdão. Muita gente perdoou aqui, eu profetizei na sua vida. Eu creio na oração que eu fiz. Você que perdoou, essa decisão é o que estava impedindo Deus de liberar para a sua vida o que Ele estava segurando. Perdoou de verdade. Não estava nem lá nem cá, porque ou você perdoa ou você não perdoa, irmão. Ou você toma uma decisão e tira do seu coração, ou senão você vai ficar nesse mais ou menos.
Pastor, não perdoei. Então eu creio que desde o domingo passado o Pai já começou a liberar para você aquilo que estava retido, aquilo que estava guardado, esperando uma decisão. Quem entendeu, diga glória a Deus. E é esse Pai que nós servimos. Agora eu quero continuar aqui, agora é matéria nova, falando a respeito do Pai. Mateus capítulo 21, versículo 28. Uma das parábolas que Jesus conta, chamando Deus de Pai. E não sei se você reparou, esses dias que a gente está falando sobre isso, eu percebi quantas parábolas que Jesus contou, em que Deus aparece na figura de Pai. Que Ele simboliza Deus como sendo Pai. Não é por acaso, irmão, nós temos que entender Deus como Pai, nós temos que crer em Deus como Pai, e nós precisamos agir como filho. E nós vamos ver aqui dois tipos de filho, que representam dois tipos de pessoas, que nós vamos aprender hoje. Quem achou aí, diga amém. Mateus 21, 28, diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo seguinte, 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, fez o quê? Foi. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Ou seja, de igual modo quer dizer: filho, vai trabalhar na minha vinha. Falou a mesma coisa, E qual foi a resposta do outro? E respondendo ele, disse: eu vou, vírgula, Senhor, E o que aconteceu no final? E não foi. Agora o versículo seguinte, o 31, presta atenção no comecinho dele, ele fala assim, e qual dos dois fez a vontade de quem? Do Pai. É uma pergunta. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então olha para o pastor. Hoje nós estamos aqui aprendendo, isso que nós estamos buscando, agir como filho. E todo filho, ele faz a vontade do Pai. Todo filho faz a vontade do Pai. Tanto que em Malaquias, lá na Santa Ceia nós lemos, se eu não me engano, acho que é Malaquias capítulo 1, ele fala assim, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Por quê? O filho honra o Pai. O que é honrar? Fala assim, colocar em primeiro. Então honrar é isso. Filho, ele primeiro cuida dos interesses do Pai. Presta atenção, o que esse pai pediu? Ele disse assim, olha, o filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Na minha vinha. Então, se eu quero ser filho, agir como filho, eu preciso cuidar primeiro dos interesses de quem? Do Pai. Irmão, cuida primeiro dos interesses do Pai. É muito fácil, olha para o pastor, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vêm na igreja e oram só assim, Deus, o meu interesse é esse, o meu desejo é esse, a minha vontade é essa, o que eu quero é isso, o que eu quero é aquilo, o que eu quero é aquilo outro. Só que muito, muito difícil nós orarmos assim, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu querer, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça. E nós precisamos entender isso. Que quando nós cuidamos primeiro dos interesses de Deus, Ele cuida dos nossos também. Lembra de Mateus 6,33? Rapidinho eu vou pedir para o Leonardo colocar ali para mim, só que na Bíblia, a linguagem de hoje, eu preguei esses dias atrás isso aqui. Você já conhece, Mateus 6,33, o que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Só que na linguagem de hoje, olha como diz, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e o que mais? Lê você agora, aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O mais difícil para nós é colocar em primeiro lugar aquilo que Deus quer, porque o pai chega e fala assim, filho, vai trabalhar na minha vinha. Mas eu tinha tanta coisa para fazer. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. A minha já está chegando nessa fase. Eu falo para ela assim, filha, vai fazer tal coisa. Ela sai assim, mas eu estava assistindo desenho. É assim ou não é? Mas eu estava brincando. Mas vai resmungando. Mas vai. É assim ou não é? Vai batendo os pés, mas vai. Esse filho que é o bom. Você sabe por quê? Porque está cheio de filho aí que fala assim, sim, Senhor. Mas e depois? Depois não vai. Então vamos lá, o que nós estamos procurando hoje? Fazer a vontade do Pai. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Vamos voltar lá? Ele diz aí no versículo 31 de Mateus 21.
Mateus 21, 31, Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? E disse-lhe eles: quem? O primeiro. E olha que Jesus vai falar, que isso aqui é muito forte. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de quem? De Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está profetizando de muita gente que hoje está lá no mundo, no pecado. Que se você for pregar para ela, diz: não quero saber, não quero ouvir. Mas que depois o coração vai se arrepender e vai voltar. E vai fazer o que Deus está mandando. E Jesus está dizendo que esses vão entrar primeiro no reino de Deus do que os que estão aqui muitas vezes dentro da igreja. E tudo que o pastor prega diz: sim, Senhor. Amém, Senhor. Mas quando sai lá fora, não faz nada do que Deus manda. Está ouvindo o que eu estou falando? Isso é muito sério, hein? Tem gente que hoje está lá fora, num pecado lascado, prostituta, publicano, mas que nesse momento, talvez não aceite a palavra, não aceite o que o pastor está pregando. Se você for evangelizar ele lá, for evangelizar, ela vai dizer: não quero saber, mas que depois o coração vai se arrepender com sinceridade, vai começar a obedecer a Deus. E Jesus está dizendo: esses vão entrar primeiro do que muitos que estão aqui hoje ouvindo. Estão dizendo assim, ó: sim, Senhor. Estão honrando a Deus com palavras bonitas, mas que quando sai lá fora, não faz nada do que Deus pede. Isso é coisa séria, irmão. Fala comigo assim, ó: o que eu faço vale mais do que o que eu falo. Você quer honrar a Deus, quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus se faz com atitudes e não com palavras. Volta de novo no versículo 29. E respondendo, porém, disse: não quero. Mas depois fez o quê? Arrependendo-se, foi. Ele não quis, ele não agradou o Pai com palavras, mas a atitude dele agradou ou não agradou? Agradou. E o segundo, olha o segundo, ele diz assim, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo disse: eu vou, o quê? Senhor. Ele até colocou um Senhor aí. Para quê? Fala comigo. Para agradar. Irmão, tem muita gente que agrada só com o quê? Palavras. E muita gente que procura agradar com palavras não está agradando em nada com atitudes. E se eu quero a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, eu não posso fazer de palavras. Eu vou, Senhor. E depois não foi. Então não adianta. Esse negócio de Senhor, Jesus falou isso lá em Lucas 6. Quer ver? Coloca para mim Lucas 6,46. Põe ali na tela. Se você quiser marcar aí, depois você lê na sua casa, eu vou ler direto ali, ó. Olha o que Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o quê? E não fazeis o que eu digo. É muito bonito você estar aqui no domingo na igreja: Senhor, Senhor. E olha quantos Jesus está vendo que diz Senhor, que diz: o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é tudo que eu preciso. Só que o que vai valer, irmão, é o que você faz depois. Não é o que você fala aqui, não. É a sua atitude. É o que realmente agrada a Deus. Não é o que você diz. Não é o que você fala no domingo aqui na igreja. É o que você faz na segunda-feira em diante. Quem está entendendo, diga amém. Ah, Deus é tudo na minha vida. Acorda de manhã, nem sequer faz uma oração. É verdade isso? Como que Deus pode ser tudo na vida de uma pessoa? Que acorda de manhã, nem sequer fala com Deus. Passa o dia, nem sequer ora a Deus. Passa uma semana sem ler a Bíblia. Na igreja vem lá uma vez no mês e olha lá. E fala: não, Deus é em primeiro lugar. Está falando de palavras. Mas está falando de atitude? Não. E o que Deus quer ver? Fala comigo, atitude. Deus quer ver atitude. E meu irmão, tem muita gente que está devendo atitudes. Está devendo atitudes para a esposa, está devendo atitudes para o marido, está devendo atitude para os filhos. Quantos casais eu atendo, de vez em quando vem uma situação parecida com essa, e de vez em quando eu caio em uma coisa parecida com isso. Camarada, há tempos, né? Vem falando que vai mudar, ou a mulher vem falando que vai mudar, e vai até o dia que a outra pessoa cansa e diz: chega, estou indo embora de casa. Aí pega as coisas e vai embora de casa. Aí, eu sou vítima disso. Vem um camarada falar com o pastor: pastor, estou ligando para o senhor.
Pelo amor de Deus, pastor, vai lá, pastor, fala com a minha esposa, pastor, porque ela vai ouvir o Senhor. Ela vai escutar o Senhor. E ela vai ver, pastor, que eu vim aqui. Fala para ela que eu vim na igreja, pastor. Fala para ela, pastor, que eu estou mudando, pastor. E como eu já conheço essa história, tem gente que quer usar o pastor para mostrar mudança para o outro. Você já viu como é que é? Eu caio nessa direto. Pastor, fala lá, mostra para ela, pastor, que eu estou na igreja. Aí ele acha, ou ela acha na cabeça dele, ou na cabeça dela, que eu vou lá falar, irmã, olha lá. Aqui o exemplo, vem cá. Eu sei. Olha aqui, irmã, ele mudou. Eu tiro uma foto junto com ele assim. Tira uma selfie, manda para ela, pastor. Aí, irmã, olha aí, ele está aqui na igreja comigo, irmã. Olha a carinha dele. Se não mudou. Você ri porque não é com você. Quer que eu faça isso? Só falta falar isso. Tira uma selfie, pastor, manda para ela lá. Fala que eu mudei. Aí ele quer que eu faça isso. Está aqui, irmã. Olha aqui, olha só, prova. Olha que lindo que ele está. Mudou, irmã. Volta, olha que você está perdendo. Obrigado. Aí, como eu não sou bobo nem nada, eu não caio nessa. Aí eu falo assim, ô meu amigo, se você quer mudar, ninguém precisa o quê? Falar. Mostra com o quê? Atitudes. Porque quando você vai falar com a esposa, quando você vai falar com o marido, a esposa fala assim, pastor, eu estou cansado de palavras. Às vezes a pessoa tomou uma decisão com Deus, falou, não, eu quero buscar Deus, eu quero servir a Deus. Aí quando a pessoa vê que está perdendo, aí ela quer mostrar, mas ainda continua querendo mostrar com o quê? Palavras, e não atitude. E às vezes a família já está querendo ver palavras faz muito tempo. Olha, aliás, a família está querendo ver atitudes faz muito tempo, já está cansado de palavras. Aí você vai falar, e eu já sou muito sincero, digo, olha, eu não vou convencer ninguém. Quem tem que tomar a decisão é você. Mas eu te garanto uma coisa. O dia que a sua esposa, que o seu marido ver o quê? Uma mudança, pode ter certeza que o Espírito Santo é quem vai convencer. Eu não sou o Espírito Santo para ficar convencendo ninguém. Porque a história é sempre a mesma. A esposa diz, pastor, ele fala isso, eu volto, daqui 2, 3 dias está fazendo a mesma coisa. Pastor, ela fala isso, eu volto, daqui 2, 3 dias está fazendo a mesma coisa. Irmão, a família está cansada de palavras. Deus está cansado de palavras. O que Deus quer ver? Atitude. Eu estou falando isso para você não perder. Estou falando isso. Não precisa ficar prometendo nada para ninguém. Toma uma atitude. Fala, Deus, eu vou parar de falar, eu vou começar a fazer. Diga glória a Deus. Essa palavra não é só para te repreender, para te dar uma injeção de ânimo. Porque você já virou motivo de piada. Você é aquele que fica falando, mas nunca tem atitude. A pessoa já diz, quando eu ver, eu vou acreditar. Porque até hoje foram só o quê? Palavras. Então toma um propósito com Deus hoje, fala, Deus, eu vou deixar de falar. Vou começar a fazer. Eu vou começar a agir de acordo com a tua palavra. Porque tem muitas pessoas que aprenderam só a agradar, ou querer agradar com palavras. E quando você começa a querer agradar a Deus só com palavras, irmão, você se torna um religioso. E você não vai ver a vontade do Pai se realizar na sua vida. Todo religioso é aquele que agrada apenas com palavras. Só que o coração está bem distante. Por isso que Jesus mais combatia os fariseus, os doutores lá da lei, porque Jesus sabia que as palavras deles eram muito bonitas, mas a atitude, Deus não via nenhuma. Quem está entendendo, diga amém. É o que Deus quer ver em mim, em você, como filho. Aquele primeiro filho, volta lá para mim, em Mateus 21, o primeiro filho não agradou com as palavras. Ele não agradou o pai, porque quando o pai pediu, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Não quero. Mas depois ele foi. E ele fez ou não fez a vontade do pai? Olha que bonito isso. Às vezes a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, ela não fala bonito. Ela não agrada com as palavras, mas ela agrada com as atitudes. Diga graças a Deus. E o outro, olha o outro como falou bonito, 30. E dirigindo ao segundo, falou de igual modo, e respondendo, disse, eu vou, Senhor. Jesus é tão tremendo que ele ainda põe o Senhor aí. Eu vou, Senhor. Mas só que depois, cadê a atitude? Nada. Não, sim, Senhor, eu aceito. Senhor, eu vou. Senhor. E quando sai daqui, irmão, volta a fazer tudo igual.
Aqui na igreja, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo, o Senhor é meu Pai. E quando sai lá fora, o que Deus vai ver? Aí volta a fazer tudo de novo, volta a se prostituir, volta a se embebedar, volta para a farra. Não adianta nada. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, que nós precisamos parar de falar e começar a ter o quê? Atitudes. A igreja de Cristo, meu irmão, logo, logo Jesus está voltando aí. E não adianta que estar aqui como um religioso, falando bonito aos domingos, falando bonito ao Senhor, adorando a Deus com palavras bonitas, se nós não temos atitude de cristão. Estou puxando a sua orelha como o Espírito Santo puxou a minha também, essa palavra para todos nós. Amém, Jesus? Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, versículo 7, presta atenção. Volta um pouquinho, você está no 21, volta para o 15, verso 7. Mateus 15, 7. Ele fala assim, ó: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Olha para o pastor. Primeiro, o que é hipócrita? A palavra hipócrita significa ator. E meu irmão, tem muito ator diante de Deus. Tem muito ator que chora. Não vou mais fazer isso. Não quero mais isso na minha vida. E depois continua fazendo a mesma coisa. Deus fala comigo assim, ó: Deus conhece lágrimas de crocodilo. E conhece, viu? Estou arrependido. Se eu pudesse, nunca mais faria isso. Dá uma semana, está fazendo tudo de novo. Estou arrependida, nunca mais quero isso na minha vida. Há 2 dias está lá de novo, fazendo a mesma coisa. Se eu vejo esses olhinhos aqui de vez em quando a gente vê. Imagina quem? Imagina Deus, viu? O hipócrita, né? O ator é aquele que diante de Deus chora. Deus, não quero mais na minha vida, nunca mais quero fazer isso. Se não quer, mostra com o quê? Atitudes. O pastor Valquir, foi um líder que nós tivemos aqui na nossa região. Ele falava uma coisa que eu sempre guardei comigo. Ele falava assim, ó: mudança de vida requer mudança de atitudes. Repete isso comigo, que você é forte. Fala assim comigo, ó: mudança de vida requer mudança de atitude. Muda de atitude, você vai mudar de vida. Não é mudar de palavras. Você pode melhorar o discurso, você pode pôr mais lágrima, você pode chorar mais, você pode se emocionar mais. Mas vai ser uma simples emoção. Você chora aqui na igreja, se derrama. Só que se a atitude não mudar na segunda-feira, a vida não muda. O que muda a vida não são palavras, são atitudes. Mudança de vida requer mudança de atitude, mudança de comportamento. A partir de hoje eu vou realmente agir como quem quer Deus. Não só falar. Vou ter atitudes, quem deseja mais de Deus, quem deseja uma mudança, diga glória a Deus. E essa mudança vai vir. Por isso que Jesus repreende dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, versículo seguinte, 8. Ele fala assim, ó: esse povo honra-me com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está onde? Bem longe. Deus vê as lágrimas, mas Deus também vê o quê? O coração. Deus vê que a pessoa não tem desejo de fazer nada que ela está dizendo que vai fazer. Deus vê que aquilo não é de coração, porque quando é de coração, irmão, você vê a pessoa realmente entrar de cabeça. Você vê a mudança nas atitudes. Então fala isso com Deus. Deus, eu quero, Senhor, não ficar falando. Eu não quero te honrar com os lábios. Sim, Senhor. Não, eu quero que o Senhor veja as minhas atitudes. A minha mudança, o meu desejo de mudar nas minhas atitudes. Vamos lá em Isaías, onde Jesus fala que Isaías profetizou, Isaías 29. Eu vou te mostrar isso aqui. O que foi que Isaías falou? Isaías capítulo 29. Jesus fala assim, ó: bem profetizou Isaías. E olha a profecia que Isaías fez aí. Eu quero ler com você. No capítulo 29, no versículo 13. Isaías 29, 13. Está um pouquinho depois de Salmos. Você abre em Salmos, vem Provérbios, vem Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías, capítulo 29, verso 13. Repete assim comigo, fala: eu vou parar de falar e eu vou fazer.
Ih, meia dúzia. Não está disposto, não? Fala mais uma vez para te encorajar. Fala, eu vou parar de falar. Eu vou fazer. É o que Deus está esperando. Amém, Jesus? Está na hora de parar de falar e começar a fazer. Deus está esperando isso de nós. Eu me incluo nessa palavra. Irmão, Deus está esperando isso de nós. A gente parar de falar e começar a fazer. O filho que faz a vontade não é o que fala, não. O filho que faz a vontade é o que faz. Quem vai falar, e a vida vai passando, e a pessoa vai falando e nada muda. O dia que a pessoa fala, chega, vou parar de falar e vou começar a fazer. Aí a coisa vai mudar. Olha o que diz Isaías capítulo 29, verso 13. Ele diz, porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo. Agora presta atenção nessa parte, ó. Consiste só em mandamentos de quê? De homens em que foi instruído. Então Deus percebe, meu irmão. Deus falou assim, olha, esse povo aqui, eles se aproximam de mim, até parece que quer alguma coisa comigo, mas eles se aproximam de mim e diz assim, ó, e me honra, mas o seu coração e com a boca e os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E isso aqui é o perigo, ó. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Cuidado com isso, irmão. Porque o religioso, o temor dele para com Deus é só diante dos homens. É só nos mandamentos que os homens mandam. Então ele fica bem com as pessoas. E isso é um perigo que eu bato nessa tecla aqui, que é a questão de viver de aparência. Cuidado, irmão. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para estar bem com os homens. Os homens se agradam de palavras. Mas Deus quer ver o quê? Atitude. Você pode ficar bem com todo mundo. Eu estou falando aqui com você, irmão, você não vê as minhas atitudes, as minhas palavras podem te agradar, mas Deus vê minha atitude. Irmão, cuidado com isso. Luta contra esse negócio de se tornar religioso. Você sabe uma luta que todos nós temos, e que nós temos que tomar muito cuidado com isso, é querer parecer mais de Deus na frente dos outros. Luta contra isso, irmão. Eu sou muito sincero e batalho contra isso. Eu falo assim, olha, quando você olhar para o seu pastor, me veja aqui como alguém falho, errante, mas que está lutando para viver aquilo que prega para você também. Amém, Jesus? Esse negócio de querer ser mais santo. Ih, irmão, fica um pé atrás. De vez em quando eu encontro um por aí, que até pior quando sabe que a gente é pastor, já vem cumprimentar a gente assim, ó, vem cá. Paz do Senhor, varão abençoado, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falta falar em línguas. O que é isso? Estou brincando para quebrar o gelo. Mas o que é isso? O que é isso? É querer mostrar com o quê? Palavras. É querer já criar uma aparência de Deus. É já querer agradar com as santo de Deus, varão valoroso, maravilhoso, abençoado. Olha, eis que o Senhor me fala. Eu sinto que o Senhor é de Deus só de tocar. Ih, irmão, eu já caio fora. Fica ligado com esse negócio de gente que gosta muito de falar. Sabe o que eu aprendi? Isso é bíblico, viu? Só não vou citar aqui para você que eu não marquei. Mas geralmente quem é mesmo, não gosta de mostrar. Quem é, não fica falando. Minha mãe já dizia que cachorro que late, late muito porque não morde. E quantas vezes eu já vi isso? É aquela religiosidade de querer falar bonito, falar. Eu já vi quantas vezes isso, irmão. Fuja disso, diga glória a Deus. Fuja de querer falar bonito. Não há nada errado se reconhecer uma pessoa que é de Deus, mas querer mostrar uma coisa além do que se é, honrar com os lábios quando o coração está longe, irmão. Está distante. Eu sempre falo isso, de vez em quando eu lembro uma pessoa da família da minha esposa, e a gente de vez em quando comenta. Nas reuniões de família, né? Festa de família. Aí sabe que a gente é pastor, e eu sou muito simples, chego na reunião da família, brincando, dando risada, converso com todo mundo. Aí ele já chega assim, já chegava desse jeito. Oh, irmão, glória a Deus, como está a obra do Senhor. Porque nós temos feito a obra por esse Brasil afora. Eu falei, meu Deus do céu, começou.
Temos feito a obra por esse Brasil afora, porque Deus tem nos usado de maneira tremenda e tal. Olha, eu não sei se o senhor já viu isso, o senhor já viu aquela palavra, o senhor já fez aquilo. Eu gosto quem gostar de falar de palavra sou eu, irmão. Você fica conversando comigo horas, vai embora. Mas você percebe quando ali tem além do que é, ou quer se mostrar além do que é. E é, mas pura verdade. Minha esposa depois chegou para mim e falou: está vendo tudo isso aí? Vou te mostrar quem que é a verdade. Esses dias atrás, a esposa ficou doente e disse assim: tomara que morra mesmo, está me atrapalhando a fazer a obra de Deus. Ia lá para os seus encontros, lá com os pastores, lá na igreja, e dizia para a esposa assim: não vem junto comigo não, fica lá longe porque você vai me envergonhar. Eu sou muito grande para ficar perto de você. Está entendendo o que eu estou falando? Isso chama-se religiosidade. E cuidado com isso, viu, irmão? Porque isso pega, hein? Isso pega. Daqui a pouco você está desse jeito. Vida mesmo com Deus não tem nada. Mas fala que é uma beleza. Papagaio, né? Fala que é uma beleza. E acaba se apegando a isso. Acaba se apegando ao que vive diante dos homens, a falar diante dos homens, falar bem diante dos homens, a estar bem diante dos homens. Mas, irmão, e lá fora? Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? E a atitude? Luta contra isso, irmão. Nós não podemos viver desse jeito. Não podemos viver aparência. É a pior coisa, é o pior tipo de filho. O filho, eu sempre digo, que obedece o pai só na frente do pai. Na verdade, não obedece. E tem medo. Tem medo de ser descoberto, tem medo de apanhar, tem medo da consequência. Mas o filho que respeita o pai, ele obedece o pai na frente, mas quando o pai também não está, ele também obedece. Ele obedece o pai pelas costas. É esse tipo de filho que Deus quer que a gente seja. Não é um filho que obedece só aqui na frente da igreja, mas o que os irmãos vão pensar? O que a igreja vai pensar? Tá, mas o que Deus vai pensar? Que está me vendo quando ninguém está me vendo. É essa a minha preocupação. Não é o que os irmãos vão pensar. O meu temor não pode consistir apenas em mandamentos de quem? De homens. O que o homem me ordena eu faço, porque eu estou na frente do homem. Mas o que Deus me ordena? Será que eu estou fazendo? O que o homem manda eu faço, porque o homem pode me trazer uma consequência. Mas o que Deus me manda? Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Lute isso, lute para ser o primeiro filho. Fala: Deus, eu quero ser o primeiro filho. Vai ter hora que as minhas palavras não vão agradar, vai ter hora que eu vou falar de jeito errado, que eu vou falar o que eu estou sentindo, e vai ter hora que eu vou falar: Deus, olha, está difícil, mas eu não deixo, na hora de fazer eu vou lá e faço. Diga glória a Deus. Não vou orar mais, não quero mais saber. Tem hora que você fala: não vou mais nem orar, não quero mais saber de ninguém. Mas quando é no outro dia você está lá orando. Diga glória a Deus. Você está lá na igreja, você está lá buscando a Deus, você até fala: vou largar tudo, vou desistir de tudo, até fala, mas no outro dia você está lá buscando, no outro dia você está lá na fé. É isso que Deus quer ver, atitudes. Fala: Deus, me ajuda a ser o primeiro filho. Amém, Jesus. Por quê? Olha a continuação desse versículo, versículo 14, ele diz: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa, um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. 15, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito. De quem? Do Senhor. E fazem as suas obras aonde? Às escuras. E dizem: quem nos vê e quem nos... Ai de quem quer esconder, olha pastor, o seu propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nem palavras bonitas esconde o seu propósito de Deus. Você pode falar muito bem, mas Deus conhece o seu propósito. As suas palavras bonitas escondem o seu propósito das pessoas. Você pode falar bonito, mas o seu propósito é outro. Você pode falar bonito, mas no seu coração tem outro propósito. A pessoa não vai ver, mas Deus vê. Diga glória a Deus. Não, fala: a Deus, o Senhor conhece o meu coração. Fala de acordo, meu irmão, com que é a verdade. Diga graças a Deus. Ai daquele que quer esconder o seu propósito do Senhor, que aqui diz: sim, Senhor, eu quero te servir, mas não pensa duas vezes. A hora que tem a primeira oportunidade de ir lá para o pecado.
Deus sabe, irmão. Deus está vendo o choro, mas Deus está vendo o propósito do coração. Lágrimas não escondem de Deus o propósito do coração. Palavras bonitas não escondem de Deus o propósito do coração. Está aqui, chora, pastor, ora. Ah, pastor, põe a mão na minha cabeça, mas no coração já o pecado ainda está lá. Não quer realmente deixar, não. Deus conhece o propósito, não quer largar de verdade mesmo, não. Porque se quisesse, não ficava falando, agia e dizia: a partir de hoje chega, não ando mais com esse tipo de pessoa, não faço mais esse tipo de coisa, não vivo mais esse tipo de vida. Isso é atitude, não que palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ai daquele que quer esconder o seu propósito do Senhor. Ninguém consegue. Tem uma coisa tão profunda que Deus não possa ver. Ai daqueles que tentam ou que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Deus vê. Para terminar, vamos lá rapidinho para Jó, capítulo 35, versículo 13, tá? Jó, capítulo 35, verso 13. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jó 35, 13. Eu vou ler em duas traduções. Primeiro eu vou ler na Bíblia corrigida e depois eu vou ler na Bíblia atualizada, tá? Marca esse versículo, irmão. Esse versículo é muito forte. Primeira vez que eu ouvi ele, eu nunca mais esqueci. Principalmente na Bíblia atualizada. Talvez você tenha corrigido, tem gente que tem atualizada, indiferente de qual for a tradução, mas a atualizada é mais forte ainda. Quem achou, diga amém? 35:13. Ele fala assim, ó: certo é que Deus não ouvirá o quê? A vaidade. O que é a vaidade, pastor? Aparência. Então Deus não escuta isso. Deus vê o propósito da onde? Que nós falamos aqui? Do coração, ninguém consegue esconder. Então certo é que Deus não ouvirá a vaidade. O que mais? Nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Agora, olha a Bíblia atualizada, ele vai colocar ali para mim. Presta atenção. É a RA. Coloca ali para mim. Está lá. Só gritos vazios Deus não ouvirá. É forte, não é? Tem coisa que para Deus não passa de grito vazio. Deus, eu quero. Deus, me ajuda, eu vou mudar. Deus, só que aqui no coração e nas atitudes, Deus não vê nada daquilo. Deus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor está em primeiro lugar. Sai daqui, Deus sabe para onde você vai. E aí, meu irmão? Cadê a sua atitude? Sabe, às vezes é melhor que aqui na igreja a sua resposta não agrade muito a Deus, mas que você vá pensando no seu coração aí. Que você vá meditando o que Deus falou. Que você saia daqui e diz: não, eu preciso agir, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de uma mudança. Se a palavra tivesse efeito em você, eu agradeço a Deus. Porque a emoção do culto passa. A emoção do momento passa. Mas e depois? Será que foi só gritos vazios? Ou tem uma atitude ali? Tem uma canção que eu gosto muito, que esses tempos atrás até o pastor Fernandes gravou, junto com o pastor Tiago Pérez, que fala assim: quem é você quando ninguém vê? Quem é você depois, além do domingo, depois que a luz se apaga, tal, lá no seu quarto, no seu primeiro dia de trabalho lá na semana? Qual é a sua atitude mediante o que você ouviu? Não adianta só palavras, gritos vazios, Deus não ouvirá e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então hoje, irmão, sai daqui com esse propósito: Deus, eu vou parar de falar e vou começar a fazer. Porque o que eu faço vale mais do que eu falo. Tem gente que vai passar a vida inteira falando, e a atitude, meu irmão, que muda, que traz mudança, nunca vai ter. Então, toma essa decisão hoje. Fala: Deus, me ajuda a ser o primeiro filho. Diga glória a Deus. Quem quer ser o primeiro filho, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece. Fique de pé, irmão.